Muito bem, chegou uma hora muito especial do nosso curso, a hora de falarmos da função PROC. Na verdade, nós estamos falando de uma família de funções. Temos o PROC, temos o PROC-V, o PROC-H e, finalmente, tivemos recentemente o lançamento do PROC-X. E vamos começar que esta é, sem dúvida, uma das funções mais utilizadas no mercado de trabalho. Então, como eu já havia dito para vocês lá no comecinho do nosso curso, o que acontece? Os programas, como tudo nesse mundo, ou quase tudo, tem um processo de evolução. Então, lá atrás, nas versões mais antigas do Excel, nós só tínhamos a função PROC, que é essa que você está vendo aqui na lista. No começo nós só tínhamos ela, mas aí o que aconteceu? Com a evolução dos programas, do próprio Excel, nós tivemos depois a criação do PROC-V, o PROC-H e por último tivemos o PROC-X. Então veja que é uma sucessão de evoluções que vão ocorrendo a partir de uma função primária que vai se derivando em outras funções que têm um funcionamento sempre baseado naquele primeiro que foi criado. Então, como você pode deduzir, quando você fala em PROC, PROC é uma abreviação de procurar ou procura. Então, nós vamos começar aqui com uma coisa bem simples, eu vou limpar isso. Então, inicialmente nós temos o seguinte, nós temos uma planilha na qual nós vamos trazer os resultados da função PROC e temos aqui do lado uma outra tabela de onde nós traremos as informações. Então, o que acontece? A função PROC, ela possui 3 argumentos fundamentais. Então, veja o seguinte. Aqui eu tenho uma tabela muito simples que tem um código, um produto e um valor. 3 colunas. E a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte. A função PROC, para ela funcionar, ela usa como referência de pesquisa a primeira coluna da tabela de dados, tá ok? Então, a partir desta coluna, ela faz uma relação entre aquilo que se procura e aquilo que está disponível na base de dados e retorna aquilo que estiver a partir da coluna número 2. Então, aqui nós temos o que dentro da função nós chamaríamos de índice coluna 1, 2, 3 e assim por diante. Então, trabalhando com aquele sistema de pergunta e resposta, antes de mais nada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clicar em qualquer parte da tabela, vou pressionar Ctrl asterisco. Ele pegou aqui todas as colunas, mas eu não quero usar tudo, eu quero usar só esse pedaço aqui para cima. Eu vou selecionar de novo, peguei todo esse bloco aqui, agora eu vou verificar na caixa de nome, eu tenho código, produto, valor. E temos uma outra tabela chamada pessoas, que está aqui no fim do nosso arquivo, que nós iremos usar somente lá no final. Então tá bom? Vamos voltar aqui no nosso princípio. Então aqui na minha tabela, na qual eu vou pesquisar as informações, para facilitar o meu trabalho, eu preciso nomear essa tabela inteira. Então, eu tenho uma legenda aqui que eu vou esclarecer melhor ainda para vocês depois, mas a minha tabela propriamente, o final dela é aqui, eu clico, seguro, arrasto até o topo, e aqui na caixa de nome, eu vou digitar um nome para ela. Eu vou chamar ela de Banco PROD, ou banco de produtos, uma coisa assim. Vou dar um Enter. Pronto. Então, agora eu estou preparado para iniciar a digitação da minha função. Então, aqui eu vou chamar o PROC-V. E o Excel me pergunta qual o valor que você quer procurar. E eu digo para ele, eu quero procurar isso. Aí eu coloco um ponto e vírgula para eu informar onde ele vai procurar, certo? Em que lugar? O que procurar vai aqui em cima. E o onde procurar, aqui é matriz tabela.
Então eu posso apertar o F3 e posso dizer para ele que é banco prod e dou um OK. Ponto e vírgula. E aí eu preciso dizer para ele qual é o número do índice coluna. O índice coluna, como eu mostrei para vocês lá na outra tabela, eu vou lá só para mostrar isso para vocês, ó. Aqui no final eu tenho índice coluna número 1, é onde eu tenho o código. O índice coluna número 2 é onde eu tenho o produto. E o índice coluna número 3 é onde eu tenho o valor. Então eu vou voltar aqui, vou aqui apagar essa informação e vou indicar que é o índice coluna número 2, onde está a descrição do produto. E o último argumento da função, ele quer saber como procurar, se é uma procura por aproximação ou se é uma procura exata. É uma procura exata? Então, vou dar um clique duplo aqui, fecho parênteses e dou Enter. Ele está dando ND, porque eu ainda não especifiquei nenhum código para ser encontrado. Então, eu vou lá na minha tabela, dou uma olhada, eu tenho códigos de 10 até 200, mas eu tenho números pulados. Então, eu vou pegar, por exemplo, o código 100. Eu vou aqui atrás, digito código 100. E ele me diz que é a bola de número 10. Maravilha! Agora, eu preciso também do valor. Então, para eu pesquisar o valor, eu vou apertar F2. Vou dizer para ele que essa informação aqui, ela é absoluta, porque eu sempre vou usar a referência de código para pesquisar, certo? Vou dar um Enter aqui. E agora eu posso puxar aqui para baixo para eu ajustar para o valor. Ele está repetindo bola. Eu vou dar um F2. Então eu sei que aquilo que eu vou procurar é o código que está aqui. Aonde vou procurar? Eu vou procurar no banco prod, que é a minha tabela de dados. E o produto está no índice coluna número 2. Já o valor está no índice coluna número 3. Então eu coloco 3 aqui e dou Enter e pronto. Está resolvido. Agora, se eu trocar aqui para código 10, ele me diz que o produto é bola 1, valor 1,25. Se eu colocar código 20, código 30. E se eu colocar 31? Vai dar ND, ou seja, não existe essa informação lá no banco de dados. Então, eu vou colocar 40 e aí o meu PROC-V está funcionando perfeitamente. Muito bem, né? Gente, é simples assim. Então, só lembrando isso, ó, a função PROC-V sempre usa a primeira linha da coluna como base de pesquisa. Essa coluna deve estar em ordem crescente, tá bom? E agora, vamos ver um outro PROC-V aqui. Aqui nós temos o local para especificar um dos códigos da tabela aqui. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou clicar dentro dessa tabela, Ctrl asterisco, e vou chamá-la de cat underline prod. Ou seja, catálogo de produto. Por que eu coloquei aquele underline? Por causa que não pode ter espaço, né? Só para eu separar ali o nome. Eu dei um Enter, pronto. Agora, isso aqui está nomeado, ó. Catálogo de produto está nomeado e está uma maravilha. E aí, eu vou fazer aqui o meu primeiro PROC-V. Diferente daquele anterior, onde a tabela está em outra planilha, aqui a tabela está na mesma planilha. Isso não muda absolutamente nada. Então, eu vou vir aqui em descrição e vou chamar o PROC-V. E ele me pergunta, o que você quer procurar? Ah, eu quero procurar esse código aqui. Tá bom. Onde você quer procurar? Aí eu tenho que especificar para ele que é nessa matriz tabela aqui, que eu batizei de F3 cat prod. Ele selecionou, eu já estou vendo aqui. Aí eu tenho o índice coluna número 1, que é o código, que é o mesmo que está aqui. Índice coluna 2 e índice coluna 3. Então, ponto e vírgula.
Aí ele me pergunta, qual é o índice coluna que eu devo te devolver? Ou seja, ele usa o código para devolver o nome correspondente àquela informação. Então eu digo para ele que é número 2. Aí eu vou entrar com o último argumento, ponto e vírgula. Ele quer saber, é uma pesquisa exata ou aproximada? Tem que ser uma pesquisa exata. Então, no Excel, quando eu digito 0 dentro do argumento da função verdadeiro ou falso, o 0 significa falso e o 1 significa verdadeiro. Então eu posso substituir aqui o falso por 0 e aí dou Enter e olha só. Aí está, código 2060. Vamos ver onde ele está aqui, 2060. Calendário de mesa em PVC. Deu tudo certo. Olha que bacana. E agora eu preciso adequar essa função para eu digitar aqui no preço unitário. Porque, gente, eu poderia digitar aqui novamente tudo, poderia, mas é desnecessário. Então eu posso usar a seguinte técnica. Eu posso clicar em cima do local onde eu coloquei o meu primeiro proc, eu venho aqui na barra de fórmula, eu seleciono, dou um Ctrl C, dou um Ctrl C, aí eu dou um ESC, venho aqui e dou Ctrl V. E olha só, ele repete o mesmo que está aqui em cima, ó, do mesmo jeito, sem modificar as referências de célula. E aí o que eu faço? Eu só ajusto o índice coluna. Em vez de 2, ele passa a ser 3. E pronto. E aí, se eu mudar o código aqui, eu vou colocar, por exemplo, a 2887. Olha só. Caneta, tinteiro, preta, 28, tarará. Se eu colocar 2.400, aí ele me dá a última descrição do banco de dados. E assim por diante. Muito bom, né? Como o PROC-V é uma função muito utilizada, tem vários cenários nas quais eu posso utilizá-la. Então, vamos ver o próximo exemplo aqui no PROC-V 2. Olha só isso aqui. Então, aqui nós temos uma tabela parecida com a anterior, com alguma variação. Então, eu vou batizar essa tabela aqui, eu vou clicar dentro dela, Ctrl asterisco, e vou chamá-la de cat underline prod 1, porque já existe a prod, né? Então, eu criei aqui uma variação. E olha só, gente. Aqui, eu vou usar o proc normal para trazer essa informação aqui, a descrição. Como eu fiz no anterior, eu vou fazer aqui, ó. PROC-V, procurar o quê? Procurar isso, ponto e vírgula, procurar onde? F3, na catprod 1, que é essa tabela aqui. Retornar a informação de qual coluna? Eu tenho aqui a coluna número 1 e eu tenho a número 2. Eu quero a número 2. E é uma pesquisa exata, então eu coloco o 0, que corresponde à correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. 2060, está aqui bonitinho, calendário de PVC. O preço unitário também é a mesma coisa. Então, eu posso aproveitar o que eu fiz aqui em cima, eu clico dentro da barra de fórmula, dou um Ctrl C, aperto ESC, venho aqui, dou um Ctrl V e altero o índice coluna aqui para 3. E aí ele traz o preço unitário. E maravilha! Agora eu quero criar aqui um parâmetro ou uma configuração para calcular o desconto em função da quantidade. Então aqui eu vou criar um PROC com uma pequena variação. Então o que vai acontecer? Agora, em função da quantidade que for especificada aqui nessa célula, eu vou fazer um cálculo de desconto e também terei aqui o cálculo do preço total. Então, o que vai acontecer? Eu preciso enquadrar a quantidade que for especificada aqui dentro da tabela de descontos progressivos.
Então eu vou pegar essa tabelinha, vou selecionar e vou chamar ela de desconto prog, desconto progressivo. E vou dar Enter. Pronto. Olha só. Agora a tabelinha está aqui, desconto prog. Então, para esse PROC aqui, nós vamos fazer uma modificação, um ajuste aqui na sua configuração. Então, eu vou chamar o PROC V, vou indicar o que eu quero procurar, vou indicar onde procurar, vou dar um F3, vou dizer para ele que é no desconto programado, ó, tabela de desconto programado, vou dizer para ele que eu quero que a função me devolva o índice coluna número 2, e agora eu vou dizer para ele que eu quero uma pesquisa aproximada, ou seja, argumento 1 para correspondência aproximada. Aí eu fecho parênteses e dou Enter. Olha só. Então eu tenho aqui 200 de quantidade. Então, para 200 de quantidade, eu tenho 8,5%. Agora, se ele comprar abaixo de 200, por exemplo, 199, o desconto cai para 5%, tá vendo? Que é essa faixa aqui. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o cálculo de 5% de desconto, mas eu quero que ele me dê o preço total menos o desconto. Então veja, qualquer quantidade que eu digitar aqui, por exemplo, 100, eu tenho o desconto calculado aqui de 5. Se eu digitar 199, eu tenho ainda 5%, eu continuo nessa faixa. Agora, quando eu digitar 200, eu caio nessa faixa aqui, ó, 200. Só que aqui embaixo eu tenho apenas o desconto. Então eu preciso ajustar esse cálculo da seguinte forma. Eu preciso pegar a quantidade, multiplicar pelo desconto e subtrair esse desconto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho a quantidade vezes o desconto. Só que eu preciso ajustar para que ele pegue o quê? O preço unitário. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui a quantidade, vou colocar aqui vezes isso aqui. E depois eu vou pegar tudo isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso entre parênteses aqui. Então, veja, eu tenho a quantidade multiplicado pelo preço unitário. E agora eu pego tudo isso e multiplico pelo desconto que o PROC encontrou ali. Então, eu faço vezes, abro parênteses, coloco o 1 do 100%, menos o desconto que eu estou atribuindo ali na linha 11. E aí eu vou no final, fecho parênteses e dou Enter. Agora sim. Agora eu tenho aqui o cálculo correto. Então eu tenho a quantidade multiplicado pelo preço unitário e subtraindo 8,5% de desconto de acordo com a quantidade. Então, para 200 eu tenho 8,5%. Se eu colocar 199, ele cai para essa faixa de 5%. E assim por diante.